Você está construindo uma casa? Sim, lá na chácara a gente está fazendo um chalé. Ah, Aí legal. eu fiz as janelas todas de tábua de peroba para ficar mais rústico, né? Legal. Ninguém foi passear na praia, não? Eu tô. Eu tô achando que essa porcaria de Covid aí não vai. Não vai. Nós não vamos conseguir tranquilidade pelo menos por uns 5 anos, viu? Tomara que eu esteja errado. Rafaela tá andando muito de moto, Rafaela? Tô sim, prof. Eu tô não viajando muito de moto, né? Mas a gente tá. Eu ando bastante na cidade mesmo, porque só pra Mais desestressar um prático. pouco. É. Então tá, galera, vamos começar então. Bom, o esquema da nossa disciplina vai ser igual da outra passada, tá? Sem muita diferença. A não ser que alguém queira fazer alguma sugestão da gente modificar alguma coisa. Mas em princípio eu pensei em manter o mesmo esquema, tá? Alguém tem alguma sugestão? Quer fazer alguma sugestão? Modificar alguma coisa no esquema? Bom, também depois, conforme a gente vai fazendo aí trabalhos, surgiu alguma ideia, se alguém quiser, daí a gente conversa aí pra ver, pra estudar o caso, tá? Eu já mudei, eu mudei lá no, no link lá do Classroom, lá, no link não, mudei lá no coisa lá da sala, lá já mudei, passei para cálculo 4, então em vez de criar um novo, eu peguei o do anterior mesmo e já alterei, tá? E lá no canal do YouTube vai aparecer então um cálculo 4 lá para vocês, tá? Que aí vocês vão acessar os vídeos das gravações por lá. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Ah, o programa da disciplina. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui no jeito pra gente já conversar dele. Pra ficar conversado. Vamos ver aqui. Aqui está ele. Uhum. 048. Cálculo 4. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, prof. Então tá. Então, essa disciplina aqui de cálculo 4, nós vamos, basicamente o que a gente vai ver é sequências de séries e equações diferenciais ordinárias. Tá? E aí tem os métodos aí para resolver e tal, e maneiras para analisar sequências e séries. É, sequências e séries aqui, o que vai interessar mesmo pra gente aqui no fim das contas são as séries. Só que séries, no fundo, a gente pode olhar como uma sequência. Então, por isso a gente acaba estudando sequência antes. E a gente estuda séries porque vai acabar usando séries aqui nas maneiras de resolver equações diferenciais ordinárias, tá? Apesar que aqui eu não estou vendo nenhuma delas aqui usando aqui séries de potência. Lá no final, ó, séries de potência. Daí que a gente vai usar então o que vai ver aqui no começo aqui sobre séries. Na verdade, a gente poderia até começar estudando equações diferenciais ordinárias aqui e conforme for precisar aqui usar aqui as coisas de séries aqui, tá? Vamos ver aí como é que nós vamos fazer. E aí tem no final aqui noções de equações diferenciais parciais, uma ideia do que é equação diferencial parcial. Bom,
Aqui eu coloquei aqui realizados no mínimo 2 provas, formato múltipla escolha e tal. Vamos fazer o esquema de avaliação como a gente fez na disciplina passada, tá? Eu vou passar atividades para vocês e aí a gente vai olhar essas atividades. Tem aqui duas referências, aqui duas bibliografias e complementares aqui. Eu vou passar para vocês PDF lá pelo WhatsApp, tá? Desse material aqui do Boyce de Prima. Em vez dessa outra aqui eu vou passar do Leitold, que eu acho que é um pouquinho melhor, mais fácil de entender, parte de sequências e séries e talvez até um pouco da parte de equações diferenciais também. Bom, eu vou hoje na nossa conversa vou dar uma ideia para vocês aqui do que nós vamos trabalhar, tá? Sobre com o que nós vamos mexer aqui. Bom, então vamos lá. Ô professor, Pode falar. só uma perguntinha. Eu não fiz a disciplina de Fala cálculo mais alto. 3. Ah, tá muito baixo? Agora melhorou. Eu não fiz a disciplina de cálculo 3, e daí eu queria perguntar como que funcionou a parte das atividades, também a questão do canal no YouTube, porque eu acho que eu também não tô no WhatsApp. Daí se puder dar uma explicada. Então tá. Marca meu número de celular aí, depois você me cutuca. Vou passar aqui na luzinha. Depois você me cutuca, Guilherme, pra eu te incluir lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, ó, 999176969, tá? Aí você me manda uma mensagem no Zap lá pra mim te incluir no grupo lá do Zap. Bom, como é que funcionou então, Guilherme? É assim. A gente tem aulas, deixa eu lembrar aqui, que é segunda e, se não me engano, acho que é quinta. Deixa eu ver aqui. Isso, segunda no segundo horário e na quinta no primeiro. No primeiro horário, é isso aí, ó. Isso aqui, ó. Tá, ó. Aqui, ó. Segundo semestre, ó. 48, primeiro semestre 48, ó. Desse jeito aí, tá? Então, nesses horários aqui, pro Guilherme, mais alguém que não tenha feito lá a disciplina lá comigo, né? Será que eu precisava... Ô Guilherme, você tem conhecimento se tem mais algum aluno que não fez o cálculo 3 comigo e vai fazer cálculo 4? Vixe, professor, Eu também não fiz não, professor. Ah, vocês já estão aqui. Ah, então tá. Precisava ver se eu vou ter que dar uma olhada, dar uma conferida depois. Acho que na quinta-feira eu vou fazer isso, que eu não peguei ainda a lista de chamada. Eu vou pegar para dar uma conferida certinho, para ver se tá faltando alguém pra gente correr atrás dessas pessoas aí. Bom, então para vocês que não fizeram, como é que vai funcionar? Como é que funcionou, né, na minha disciplina de cálculo 3? Nesses dias aqui, segunda-feira e quinta-feira, nesses horários da aula, a gente normalmente entra nessa sala que vocês entraram, tá? E aí eu converso um pouco com vocês. Não fico as 2 horas a aula, tipo até meio-dia. Às vezes acaba ficando, mas não é sempre que eu fico não, tá? Porque eu acho que é muito cansativo para mim e para vocês. Então a gente fica, eu fico em torno de às vezes 1 hora. A gente fica conversando aqui sobre a disciplina, sobre a matéria, tá? Às vezes eu faço alguns vídeos adicionais para vocês. Tá, esses vídeos vão ficar onde? Então vamos lá. Vamos pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, não, esse aqui. Então, vamos lá. Bom, então hoje vocês entraram por aqui, eu imagino, né? E aí entraram por aqui para entrar na sala, beleza. No YouTube, vocês vão entrar lá no YouTube. Deixa eu ver se digitando aqui já aparece. Pixuel. Ó, vocês vão digitar Pixuel, tá? Pixuel. Aí, aparece aqui já, ó, tá? Pixuel. Aí vocês vão entrar aqui. Aqui vai ter, ó. Aqui logo de cara aqui eu vou deixar uma lista aqui da disciplina,
tá? Não tem aqui ainda ela, na verdade já está criada a playlist, mas é que não tem vídeo nenhum, por isso que ela não está aparecendo aqui. Mas ó, como está aparecendo cálculo B, que é da computação, matemática discreta, que é da computação, e tinha um cálculo 3 aqui também, né? Então vai aparecer agora um cálculo 4, tá? Então, por exemplo, a aula de hoje eu estou gravando ela, e aí daqui a pouco eu vou subir ela aqui para o YouTube e vai ficar disponibilizado essa aula de hoje, essa conversa de hoje lá, tá? E como eu disse, às vezes eu faço algum vídeo adicional. Então, para vocês terem conhecimento de que caiu algum vídeo lá, né? Ó, sininho, tá? Clica lá no sininho lá para você receber notificação de que apareceu um vídeo novo lá que não é de uma aula de repente, tá? Que às vezes pode ser que eu coloque também alguma coisa adicional aqui, ó, tem uma outra lista aqui, tem uma coisa de dica, coisa aleatória, enfim. E aí eu vou colocando ali para vocês, tá? Beleza. Então, a nossa conversa do conteúdo vai ser por meio do Classroom, lá do Meet, como a gente está fazendo agora hoje, e vai ficar gravado o que a gente conversar e eventualmente mais algumas outras coisas que eu passar para vocês que eu vou jogar aqui no canal, tá? Bom, questão da avaliação. Questão da avaliação, como que vai funcionar? Eu vou passar por meio aqui do Meet mesmo. Só deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, aqui, por meio dessa sala virtual aqui, eu vou publicar atividades aqui para vocês, tá? Eu vou avisar, né, que eu estou fazendo isso também, mas aí vocês vão receber aqui notificação também daqui, tá? Que pessoas, vamos ver aqui, olha lá. Deixa eu ver aqui, Guilherme, aí, o Guilherme tá aqui já, ó, tá? Então, estando aqui, vocês vão receber notificações de coisas que eu passei, por exemplo, atividades aqui, tá? Então, eu vou passar as atividades aqui, aí eu vou dar um prazo para vocês fazerem essa atividade. Aí, como é que funciona? Ó, como é que nós vamos fazer? Eu vou passar uma atividade para vocês, vou dar um tempo para vocês resolverem, um tempo que eu acho que é razoável para todo mundo poder resolver. Algumas pessoas vão resolver mais rapidamente, outras pessoas vão demorar um pouco mais para fazer a atividade, tá? Bom, feito isso, quando chegar no prazo de entregar, né? Aí entregou, aí o que eu vou fazer? Como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma correção num vídeo dessa atividade. Tá? Esse vídeo vai ficar gravado também, vai ficar disponibilizado no canal, etc e tal. Aí a gente vai negociar a nota de vocês. Pô, professor, como assim negociar? Vocês vão fazer uma avaliação, vão olhar o material que eu publiquei lá da correção, vai olhar de novo o que vocês fizeram, vocês não vão alterar nada, vocês vão deixar do jeito que tá, o que foi entregue, até porque eu não, por meio aqui do sistema, não vou deixar vocês alterarem, né? Aí vocês vão olhar lá o que vocês fizeram, vão comparar com o que foi feito de correção, a gente vai discutir, conversar, vou conversar com cada um, né, pelo sistema aqui, dá pra gente conversar aqui, mandar mensagem e tal, né, mensagem privada. A gente vai conversar por meio do Classroom e negociar a nota. Então, tipo assim, vou perguntar, e aí, o que você acha? Quanto é que tá valendo o que você me entregou, né? Em termos de conteúdo, de aparência, estética, enfim, né? Organização. Professor, sei lá, eu acho que eu errei isso, eu errei aquilo, precisava melhorar tal coisa e tal. Tá valendo um 7 meu trabalho, minha atividade. Tá, aí eu vou também olhar. E aí eu vou falar, pô, 7 eu tô achando que... Acho que não, hein? Acho que é um 6, hein? Ah, mas por que é 6, professor? Ah, porque isso, aquilo. Ah, pois é, acho que talvez
Talvez um 6. Acho que tá bom, senhor. E aí a gente vai com cada um. Aí eu vou fechar o acordo aí da nota, tá? Ok, feito isso, negociamos, fizemos o acerto da nota e tal. O que eu vou fazer em seguida, depois? Eu vou postar de novo a mesma atividade para vocês refazerem. Aí vocês vão refazer essa atividade. Aí, refeita essa atividade, a mesma atividade? A mesma atividade. Pô, vou tirar 10. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí eu vou somar, fazer média aritmética, e aí essa atividade então agora tem uma nota. Que é aquela nota lá, o 6 que tirou, né? Quando a gente negociou a nota, tudo e tal. E aí refez a atividade, depois da gente ter conversado, tudo e tal de novo. Refez a atividade. De repente tirou 10, tá bom. Então deu 16, 20 por 2 deu 8. Então essa atividade você ficou com 8. Foi assim que a gente fez na disciplina passada. É assim que eu pretendo fazer de novo nessa disciplina, a não ser que alguém ache, sei lá, queira sugerir uma outra forma de fazer, tá? Ô professor, mas esse negócio de negociar a nota é esquisito. Bom, é esquisito, mas eu acho que é correto. Porque eu acho que quem está entregando a atividade, o autor da atividade, tem o direito também de conversar e negociar sobre a nota. A nota é uma coisa muito subjetiva. Tem professor que vai pegar, vocês vão pegar uma mesma prova que vocês fizeram, vai entregar na mão de um professor, ele vai corrigir e vai dar uma nota. Você vai entregar na mão de outro professor, ele vai corrigir e vai dar outra nota. Dificilmente vai ser a mesma. Tá? Por quê? Porque cada professor tem um critério, tem uma maneira de fazer, tem uma... né? Então eu acho que o justo é quem fez a atividade também participar dessa conversa de qual é o valor, já que a gente tem que dar um valor, né? Que eu também acho que isso não é legal. Mas já que tem que dar um valor, tem que dar uma nota, então acho que é justo a pessoa participar, tá? Pessoa que fez a atividade. Então, comigo vai funcionar assim. Por mais estranho que possa parecer para alguns de vocês e para alguns dos meus colegas. Bom, e refazer a atividade. Mas aí eu vou refazer a atividade e vou tirar mais nota. Assim eu espero, né? Eu espero que com este processo tenha aprendido, tenha entendido algumas coisas e tal e consiga refazer de uma forma melhor, tá? Pode parecer estranho para vocês, mas algumas pessoas não conseguem. Tá? Por exemplo, se eu chegar e der um esquema presencial, o que já aconteceu no esquema presencial? Eu apliquei uma prova, corrigi, a pessoa foi na sala, conversei com ela, corrigi, dei a nota. Cada um foi na minha sala depois conversar, fazer a vista da nota e tal, conversei, expliquei o que era e tal. Essa negociação, né, da nota. Beleza. Ok. Aí a próxima prova, aí o pessoal não foi bem na prova. Tá, legal. Próxima prova, o que eu fiz? Eu corrigi a prova na lousa, essa prova e tal. Aí, próxima prova, segunda prova, fui lá e apliquei a mesma prova. A pessoa não conseguiu tirar nota de novo. Professor, então sua prova estava muito difícil. Não estava. Estava dentro do esquema que a gente fez em sala de aula. É que, sei lá, né? Então, cada um é cada um. Então, sei lá, não sei. Complicado. Mexer com esse tipo de coisa é complicado. Mas então eu tô tentando fazer de uma forma que seja o mais justa possível, tá? Deixa eu ver aqui. Foi o Guilherme que perguntou, né, Guilherme? Isso, né? Entendeu agora como é que funciona? Entendi sim. Eu queria perguntar também, as atividades são passadas semanalmente ou de acordo com os conteúdos? De acordo com os conteúdos. Não tem assim, eu não tenho um critério assim, toda semana eu vou passar atividade. Eu não passo muita atividade, Guilherme. Tá? Eu vou passar, tipo assim, dependendo conforme for aparecendo o conteúdo, conforme a gente for conversando do conteúdo, eu vou fazer uma lista lá com, sei lá, 7 exercícios, alguma coisa assim, tá? E vou dar um prazo aí de 15 dias, 20 dias para fazer esses exercícios. Quantas atividades dessa que a gente vai fazer?
umas 2, 3 atividades. Não mais do que isso. Tá? Ah, beleza, beleza. Porque parece que tem professor que toda semana tá passando atividade e tal, enfim, né? Eu também não vou ficar fazendo isso aí. Mais alguma dúvida, galera? Do pessoal que não tinha feito ainda a aula comigo, tem mais alguma dúvida? Não? Tá bom, se tiver, só perguntar, cutucar aí que a gente daí conversa. Natália, você que escreveu aqui agora há pouco aí, ó, eu não fiz o cálculo 3. Tá com mais alguma dúvida ou não? Beleza, então tá bom. Ok, então vamos lá. Deixa eu dar uma ideia para vocês aí do que a gente vai conversar nessa disciplina nossa aqui então agora, tá? Qualquer coisa daí vocês abrem o mic aí e me perguntam. Bom, então vamos lá. Sequências, séries e EDOs. Então, o que a gente vai conversar é sobre sequências séries e EDOs. E a gente vai de leve tocar em EDP. Tá? O que são essa saladinha de letras aí, EDO e EDP, né? Então, EDO. DO é equação diferencial ordinária. Ordinária porque é em uma variável. E EDP? EDP é equação diferencial, em vez de ordinária, parcial. Parcial porque daí é em duas ou mais variáveis. Tá? Bom, vamos então primeiro olhar isso aqui, equação diferencial ordinária. Quer dizer, que é então em uma variável. Olha só. Então, EDO. Equação diferencial ordinária. Ordinária porque é em uma variável. Beleza? Bom. Diferencial porque envolve derivadas. E equação porque envolve uma equação. Então, é uma equação com derivadas de algo em uma variável. Esse algo é função. Então, basicamente, eu tenho que pensar que eu vou ter uma função y de x, tá? E eu vou ter suas derivadas. Derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem, e assim sucessivamente, quantas tiverem, tá? Tem função que tem muitas derivadas. Por exemplo, y de x igual a e elevado a x. Tem qualquer ordem de derivada. Sempre vai dar e elevado a x a derivada, né? Então aqui, derivada de ordem n é a própria função y de x, que é e elevado a x. Mas se você pegar uma função polinomial, por exemplo, x² mais 3x menos 1. Então, essa função aqui é um polinômio de grau 2. Então, tem y'? Tem y' de x, que é 2x mais 3. Tem y duas linhas de x? Tem y duas linhas de x, que é 2.
Tem y 3 linhas de x, tem y 3 linhas de x que é zero. E a partir daqui todas as derivadas vão dar zero, né? Então a gente imagina assim, bom, ela tem derivada até ordem 3 no fim das contas, porque de ordem 4 para frente é tudo zero a derivada. Não é que ela não tem, ela tem derivada, mas é que é tudo zero, zerou tudo. Então não preciso ficar me preocupando com isso daí, ficar calculando isso daí, né? Quer dizer, a partir daqui, ó, y derivada de ordem n é igual a zero se o n for maior ou igual que 4. Maior ou igual que 3, né? Mas enfim. Eu pus 4 ali porque eu já tinha feito a 3 aqui, tá? Bom, então é isso. A gente vai trabalhar com a função e suas derivadas numa equação. E essa função é uma função de uma variável, tá? Tá bom. Então deu para entender mais ou menos do que se trata uma EDO, né? Vamos ver um exemplo. Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui já é ver um exemplo. Bom. Fala aí, meu. Pensei que... Não, tá bom, tá aqui. Não, sempre desculpa, tá de boa. Então vamos lá. Um exemplo. De EDO. Bom. O exemplo tem uma função y de x, eu não sei quem ela é, tá? Mas eu sei que ela satisfaz o seguinte: y de x mais sua derivada de ordem 1 mais sua derivada de ordem 2 vai ser igual a e elevado a menos x mais cosseno de x. Bom, então tá, então vamos lá. O que é a EDO nessa brincadeira toda aqui? A EDO nessa brincadeira toda aí é isso aqui. Isso aqui é a equação diferencial ordinária. Bom, então vamos lá, ordinária, porque tudo está em uma variável. Só tem a variável x aí no jogo, tá? É diferencial porque envolve a função y e derivadas dela. No caso aqui, derivada até ordem 2. Então, é uma EDO de ordem 2. Porque a gente tem aqui na equação, a derivada de ordem 0 é a própria função. Pensar assim, né? Derivada de ordem 1, derivada de ordem 2 e não tem nenhuma outra derivada de ordem maior aqui. Então, a maior derivada que tem aqui da função é a de ordem 2. Então, essa é uma equação diferencial de ordem 2, que é a maior derivada que tem ali na equação, tá? E se tivesse só a derivada de ordem 1, professor? Ordem 1. A EDO é de ordem 1, né? Daí eu sei que a maior derivada que tem ali é de ordem 1, tá? Bom, a gente pode, por exemplo, escrever isso tudo aqui de uma forma assim mais padronizada, né? Poderia escrever assim, ó, y mais y' mais y duas linhas menos e a menos x menos cosseno de x igual a 0. Então, olha só, isso aqui é uma função. Então, eu reescrevi essa EDO, y de x, né? Só pus o y, omiti o x, y', y duas linhas e passei esses termos para o lado esquerdo, tá? Ficou igualado a 0. É a mesma equação, tá? Agora, essa parte que eu circundei aqui de branco, ó, ela é uma função que depende de y', depende de y', depende de y duas linhas e depende também
de x, que é a variável. Então depende de x, que é a variável, depende da função de x, da derivada em relação a x, da derivada segunda em relação a x, isso aqui vai ficar igual a zero. Então, quem é essa função f? Essa parafernália toda aqui, ó. Y mais y' mais y2' menos e elevado a menos x menos cosseno de x. Isso aqui é só uma maneira de reescrever, tá? É só uma forma de apresentar a equação, tá bom? Ah, mas e se eu olhar para ela dessa forma aqui, tudo bem, professor? Tudo bem, se você olhar dessa forma, ou dessa, tanto faz, tá? É que isso aqui ajuda a gente do ponto de vista de olhar para técnicas de como que a gente vai encontrar uma... Por exemplo, aqui eu quero descobrir quem é a função y que satisfaz isso aqui. Né? Quem que é a função y que satisfaz isso daí? Por exemplo, eu quero resolver uma outra IDO, um outro exemplo. Ó. Esse bem mais simples. Eu quero encontrar a função y de tal forma que y menos y' seja igual a zero. Quem que é y? Pergunta, estou fazendo a pergunta. Pode ser a exponencial? Exponencial, tá? Exponencial ou de uma... Então, y de x, y igual a e elevado a x. Isso aqui é uma solução. Ela é uma solução para essa equação, aí eu pergunto para vocês, tem outra? Essa é a Se EDO. for y igual a zero? Y igual a zero. Você fala a função nula. Função que é Isso, igual a né? zero. Y igual a zero. A função, isso aqui significa y de x igual a zero. Qualquer que seja x sempre dá zero. A derivada dá zero, zero menos zero vai dar zero também, é solução. Ok. Isso é uma solução que a gente chama de solução trivial. Que é a solução nula. Ok. Bom. Tem outra. Essa aqui é uma solução. Essa outra aqui que o Guilherme falou é uma solução, vamos dizer assim, é mais interessante. Porque ela não é uma coisa... Não é só uma função nula. Né? Ela é uma coisa que tem algo mais ali e tal. Então é interessante nesse sentido. Mas está correto. Essa aqui também é. Essa aqui também é. Tem outra? Bom, algo importante que vocês já precisam começar a perceber é o seguinte, ó. Bom. Esse é um formato geral. Olha como é que ele já ajuda a gente a raciocinar um pouco. Ó. Solução y igual a zero. Quer dizer, se eu pegar a função y igual a zero, função nula, calcular a derivada dela vai dar 0, 0, 0, 0, 0, né? De repente, ela sempre vai ser solução dessa equação aqui, ó. Então, é algo a se cogitar. Tá? Bom. Mas vamos olhar aqui por esse exemplo que a gente está vendo aqui. Tem outra solução que a gente já percebe que tem... A solução não é única, tem mais do que uma solução essa equação aí já. Então, tá vendo? A gente tem que daí, então, começar a estudar. Por que a gente vai acabar estudando em EDOs? A gente vai estudar situações em que a solução é única, ou então que a solução não é única, ou então que a gente consegue uma solução geral. Tá? E assim por diante, tá bom? Bom,
Mas vamos continuar aqui com o nosso exemplo aqui, ó. Nosso exemplo é esse aqui, tá? Então, com esse exemplo aí, Então, esse exemplo aqui, eu quero saber quem é y. Quem é y de x que satisfaz essa equação? A gente pode fazer, que nem aquele caso anterior que eu falei ali, era um caso mais simples, né? A gente pode fazer aqui, ficar tentando, será que é um e elevado a x aí, alguma coisa e tal. Ou a gente pode tentar uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais esperto. A gente pode dar uma de esperto aqui para tentar encontrar uma solução. Então, quando a gente resolve uma EDO, quando a gente está resolvendo uma EDO, tem que ter em mente o seguinte: eu estou procurando uma possível solução e pode ser que ela não seja a solução geralzona assim, da equação. Ela pode ser uma solução particular, como aconteceu ali. Tá? Pô, eu tinha duas soluções, então tem uma solução particular ali, né? Pode ser que tenha pode ser que tenha outras soluções, eu não estou enxergando. Tá? Então, a gente tem que ter em mente que a gente está procurando uma solução, na verdade, sempre vai acabar procurando uma solução particular. Em alguns casos, e a gente vai ver isso daí, sob certas condições da equação, a gente pode conseguir encontrar uma solução geral. Tá? Ou seja, encontrar todas as possíveis soluções, todas as possíveis funções y que vai satisfazer ali o problema para mim. Tá? Então a gente vai ter famílias de funções que vão resolver, quando eu substituir ali, vai resolver a equação diferencial, vai ser solução. Mas a gente poderia pensar aqui assim, né? Vamos lá. Por exemplo, se algum de vocês fosse tentar encontrar uma solução para isso aqui, de que maneira tentaria? Acho que indo de trás para frente, professor, achando a y' a partir de y duas linhas. Como que você faria isso? Fala um pouquinho mais alto, Guilherme, para ficar melhor a gravação depois no áudio. Não, meu microfone tá ruim mesmo, professor. Tem que resolver esse problema, mas... Tá. Tentar integrar a função y duas linhas. Pois poderia pensar nisso, tentar integrar. Sob algumas condições, a gente pode pensar em fazer isso daí. Agora, vamos tentar aqui, ó. Tava pensando aqui, ó. Vamos tentar fazer um pouquinho diferente. Tentar fazer assim, ó. Eu olho para essa equação e vejo assim. Pô, a função mais a derivada dela, mais a derivada segunda, tem que dar e a menos x e somar com um cosseno de x. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um chute aqui. Como assim, né? Que chute? Eu vou pensar assim, ó. Talvez y de x igual a... Então vou pensar assim, ó. Alfa, uma constante alfa que multiplica e elevado a beta x. Tá, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui tem um menos e sei lá, vou botar uma constante aqui, ó, porque no fim das contas, quando eu somar essa coisa toda, tem que dar um e a menos x. Então tá bom, então eu vou pensar que y, vou partir de y a partir de uma coisa mais geral assim. Que eu sei que a hora que eu derivar essas coisas aqui, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar dando exponenciais. Então vai cair vai cair algum tipo de exponencial que depois eu vou forçar a barra para ficar igual a isso aqui, porque eu quero que no final fique igual a isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos recapitular aqui o que eu estou pensando. Estou pensando assim. Bom,
a ideia do Guilherme não está errada. Eu poderia integrar isso aqui. Agora, integral, eu já começo a lembrar. Pô, integral é um negócio cabuloso. Porque é um trem assim. Eu tenho que pensar quem é a função que derivando dá aquele cara lá. Tá, a integral de exponencial até é tranquilo. A integral de um cosseno é tranquilo. Mas aí quando eu começo a integrar, esse negócio pode uma hora virar um inferno. E aí, nossa, calcular a integral vai ser um inferno, né? Nesse caso aqui até não vai ser tanto. Mas tudo bem, poderia pensar nisso daí. Além disso, eu tenho que ter cuidado sobre as condições para poder calcular essa integral. Então eu preciso ver isso daí também. Aí então eu comecei a pensar um pouquinho diferente. Falei, bom, vamos pensar um pouquinho diferente, vamos fazer assim. Eu tenho que chegar nisso aqui quando eu somar a função, a derivada primeira e a derivada segunda. Então eu vou partir dessa função aqui, imaginando que ela é uma exponencial, só que de uma forma mais geralzona aqui, que se eu derivar a primeira e a segunda, vai cair em exponencial, que vai ter uma combinação aí de alguma forma, aí, esses alfas e betas aí, e aí eu vou forçar a barra para dar e a menos x. Mas então eu tenho uma função trigonométrica aqui também. Bom, aí eu lembro que derivada de seno vai para cosseno e derivada do cosseno vai para seno. Então eu vou envolver seno e cosseno nessa brincadeira aí, porque eu não sei da onde que está partindo essa função y, e que derivou a primeira vez, derivou a segunda vez e somou e aí deu cosseno. Como cosseno vira seno e seno vira cosseno quando eu derivo, e assim vai sucessivamente, então eu vou pensar assim, ó, bom, então eu vou colocar aqui mais um A seno de x e mais um B cosseno de x. Pronto. E aí eu vou pensar, a minha função provavelmente tem essa cara. Quem é alfa, beta, A e B? Não sei. Vou tentar descobrir. Como que eu vou tentar descobrir agora? Vou calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Vamos lá. Então, y' de x. Então, como é que vai ficar y' de x? Bom, meu alfa vai dar o e beta x, só que pela regra da cadeia eu tenho que derivar o beta x aqui, então vai dar alfa, beta e a beta x, se eu fiz direito. Ok? Então o alfa ficou aqui, a derivada, o beta apareceu por causa da regra da cadeia aqui, porque aqui não é x limpo, é um beta x, né? Uma função de x. E o e é a beta x, tá? Mais, derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos b seno de x. Ok. Ó. Derivada segunda. Bom, derivada segunda, vai cair um beta aqui de novo, vai dar um alfa beta ao quadrado, né? E aí vai ficar aqui e beta x mais, mais não, menos, porque a derivada do cosseno é menos seno, então menos a seno de x, e a derivada do seno é cosseno, então menos b cosseno de x. Beleza. Tá, e aí agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Professor, Pergunte. então, eu tenho uma pergunta. Quando você derivou no y linha, então eu gostaria de saber por que deu alfa beta elevado ao quadrado. Eu não entendi esse beta elevado ao quadrado. Porque eu tinha lá no y', ó, o y' de x é alfa, beta e beta x. Então nós vamos derivar isso aqui, então vai derivar isso aqui. Isso aqui vai virar a derivada de ordem 2. Ok? Então vamos lá. Ah, tá, já entendi, professor. Já entendeu? Já. Então tá bom. Pode apagar? Pode sim, obrigada. Nada. Beleza, então vamos lá. Bom, agora o que a gente vai fazer aqui é bastante simples. Eu vou somar aqui, ó, porque isso aqui é o lado esquerdo da minha equação diferencial ordinária. Ó. É isso aqui. Então eu vou somar isso aqui e ver o que dá. Então vamos lá. Vamos somar e ver o que dá pelas contas que a gente fez aí. Então vamos lá. Então quer dizer que o lado esquerdo
se eu partir de uma função como essa daqui, vai dar y de x mais y' de x mais y duas linhas de x. Isso vai dar igual a... Então vamos lá. Vou somar essas exponenciais aqui. O que, que elas têm em comum? Elas têm em comum aqui o alfa e o e elevado a beta x. Então vou colocar isso aí em evidência. Alfa e elevado a beta x. Multiplica o quê? No primeiro caso aqui multiplica 1. Mais. No segundo caso aqui beta. E depois o beta ao quadrado. Beleza. Agora eu vou somar essa parte aqui, ó. O que, que vai dar aqui, ó? Aqui vai dar, ó, o a seno com menos a seno some. Então vai ficar isso aqui. O b cosseno com menos b cosseno some. E daí vai ficar isso aqui. Então vai ficar mais a cosseno de x e menos b seno de x. Ok, então, o que, que a gente tem aqui, então? A gente tem aqui o seguinte. Eu tenho a minha EDO, né, que eu quero resolver, encontrar quem é y. E aí, olhando para o que dá a soma de y com y', y duas linhas aqui, que é esse cara aqui, e a menos x mais cosseno de x, eu inferi, eu supus, por isso eu venho um talvez, que a minha função seja algo que, se eu nomear a minha função como algo desse tipo aqui, talvez eu consiga encontrar solução para isso aqui. Então vamos lá. O que, que é esse algo? Bom, alguma coisa da exponencial um pouco mais geral, e uma combinação linear de seno com cosseno aqui. Então a seno mais b cosseno. Calculei a derivada primeira, calculei a derivada segunda e fiz a soma da função com a derivada primeira com a derivada segunda, que é o lado esquerdo da minha EDO. Fiz para ver quanto que dá aqui segundo o que eu estou imaginando. E segundo o que eu estou imaginando, essa soma dá isso aqui. Ok. Só que para essa função y poder funcionar como solução da minha EDO, isso tudo que deu aqui tem que, na verdade, dar e a menos x e mais cosseno de x. Bom, então significa que tudo isso que está aqui tem que, na verdade, acabar virando e a menos x e mais cosseno de x. Ok, com isso aí agora eu vou tentar trabalhar para ver se eu encontro uma função y que satisfaz o meu problema. Ou seja, eu vou ver se eu encontro alfa, beta, a e b, de tal forma que dê isso daqui. E aí eu já vou olhando aqui, eu já percebo o seguinte, ó, alfa tem que ser 1, porque aqui tem que dar um e a menos x, então aqui tem que dar 1. Esse 1 mais beta ao quadrado tem que dar 1. Então, isso aqui são condições que precisa satisfazer. Então, isso aqui tem que virar 1, isso aqui tem que virar 1. Beleza. Bom, aqui está um cosseno, então meu B tem que ser 0. E o A tem que... Professor, pode falar. O beta não tem que ser menos 1, não? Então, nós vamos ver. O beta tem que ser menos 1. Mas ele também tem que satisfazer isso aqui, ó. 1 mais o beta sendo menos 1, eu preciso ver se satisfaz isso aqui também. Certo, Rafael? Entendi. Tá? Porque, por exemplo, ó, o beta é menos 1, aí eu venho e faço essa conta, porque aqui tem que dar 1. Aí eu venho e faço essa conta aqui, dá 2, e eu faço o alfa igual a 1, vai dar 2e menos x. Aí zicou. Tem que tomar esse cuidado. Mas aqui vai dar, né? Ó. Menos 1 aqui, some aqui, deu 0, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Ok. Beleza? Beleza. Ok, então consegui. Então, faça alfa igual a 1, faça beta igual a menos 1, faça b igual a 0 e faça a igual a 1. Com isso, eu vou ter a seguinte função. Y de x igual a... Então, vamos ver aonde esses alfa, beta, a e b aqui apareceram, né? Apareceram ali em cima. Aqui, ó, que eles apareceram. Então, vamos lá. Então, isso implica que se eu fizer alfa igual a 1, beta igual a menos 1, a igual a 1 e b igual a 0. Então,
A igual a 1 e B igual a 0, eu vou ter y de x igual a então vamos lá, o alfa é 1, o beta é E a menos x, beleza. O A é 1 e o B é 0, mais seno de x. Ok? Então, esta função, a princípio, parece que ela vai resolver o meu problema. Tá? De fato, se você fizer a conta, agora vocês podem depois fazer a conta e tal, e, né? Que é aqui, ó, y' de x, opa, uma coisa feia aqui, né? Não é y igual, é y de x. Então, y' de x vai ser igual ao que? E a menos x, só que negativo aqui, né? Mais cosseno de x, que é a derivada do seno. E depois y duas linhas de x vai ficar igual a E a menos x menos seno de x. Beleza. Daí eu vou cancelar esse cara com esse, vou cancelar esse cara com esse, e vou ficar com E a menos x mais cosseno de x, que é o que tem que dar aqui como resultado para mim, ED1. Bom, então essa é uma maneira que eu consegui fazer, só fazendo continha simples aqui, para encontrar uma solução. A solução é E a menos x mais seno de x. Beleza. Agora vem uma dúvida. Essa solução é única? Tem algum outro tipo de solução fora a trivial? Né? Se eu fosse pensar em solução trivial. Pô, será que tem? Será que a função nula aqui, no caso, vamos supor, será que ela é solução? Você pegar aqui a função nula aqui, vai dar 0, vai dar 0, vai dar 0, não vai ser solução. Né? Pois é, mas será que tem alguma outra solução? Será que não tem? Não, professor, não tem. Você fez de um jeito aí. Como é que eu tenho certeza que o jeito que eu fiz vai garantir para mim que não tenha outra solução? É esse tipo de coisa que a gente tem que, na verdade, agora acabar vendo. E são alguns teoremas, algumas coisas, propriedades que a gente tem que acabar vendo para entender isso daí, tá? Teoremas e propriedades que a gente também na disciplina passada, quem já fez já sabe que não vou ficar demonstrando essas coisas, talvez uma ou outra coisinha mais simples a gente vê como que justifica e tal, mas não é o intuito do curso de vocês de ficar demonstrando essas coisas, entendeu? A gente tem que saber que tem e usar, tá? Bom, então de EDO, que a gente vai acabar vendo, é um pouco essas coisas aí, sabe? Vai ter uma equação diferencial ordinária. Algumas vezes vai também aparecer o seguinte, ó. Além de ter a equação diferencial ordinária, eu quero, além de resolver essa equação diferencial ordinária, eu quero que y de 0 seja igual a 1 e y' de 1 seja igual a 0. Aí são condições iniciais. Tá? Eu tenho valores iniciais, eu tenho valores aqui que tem que ser satisfeito para minha. Enfim, aí vai aparecer algumas coisinhas a mais aí, mas são coisas simples, tá? Isso é um problema de valor inicial com uma EDO, tá? Bom, para EDP também acaba tendo, depois a gente vai ver, tá? E o que a gente vai ficar estudando basicamente isso daí, tá? Como eu resolvo isso aqui, eventualmente alguma coisa assim, tá? E como é que eu faço então para encontrar solução para isso daí, tá? Bom, ok. Aí, por que a gente vai acabar estudando sequências e séries? Porque em algum momento a gente usa séries para resolver isso aqui, ó. Tá, como que a gente usa série para resolver isso daí? A gente tem que lembrar o seguinte, ó. Dada uma função f de x, por exemplo, eu posso escrever ela na sua forma de Taylor, né? E a forma de Taylor dela vai ser uma série, que é a série de Taylor. Mais um resto. Tá? E
sob certas condições, a gente então consegue estabelecer a igualdade aqui, né? Essa série de Taylor é nada mais é do que um polinômio. A gente vai relembrar aí como é que a gente constrói isso daí, tá? Então, basicamente, eu posso pensar que uma função, eu posso escrever ela por meio de uma série. E por isso a gente estuda séries, então, para poder, de repente, encontrar uma solução por meio de séries, que na verdade vai ser um polinômio, e aí é mais fácil de eu derivar, tá? Claro que daí vai ter um resto aqui, então vai ter algum erro, mas isso aí depois a gente conversa melhor sobre isso daí. Essa série, para ela poder ser a função, ela tem que ser uma série convergente, porque ela tem que convergir para a função. Caraca, professor, eu não... Como é que é essa história? Bom, a gente começa vendo série numérica. Então, por exemplo, algumas séries convergem, outras não. Por exemplo, esta série, ela vai para mais infinito. Quer dizer, ela não converge, ela diverge, tá? É a série harmônica. A gente chama ela de série harmônica. Isso aqui é um exemplo, tá? A gente vai conversar melhor isso aí. Então, série harmônica. O que é uma sequência de uma sequência numérica? Uma sequência numérica é uma coisa do tipo assim: AN, A de N. A, que é uma função que vai dos naturais nos reais, tá? É a mesma coisa, são símbolos para a mesma coisa. Então, uma sequência é uma função cujo domínio é os naturais. E a resposta está lá nos reais, tá? Por exemplo, AN igual a 1 sobre N. Para os naturais, agora, menos o zero. Então, a minha função A de N, que é o meu AN, ela vai ser 1 sobre N. Então, quer dizer que o meu A de N, a minha função A de N, vai dos naturais menos o zero nos reais, tá? Bom, então quem são os termos desta sequência? Então os termos dessa sequência, eu vou calcular eles assim. Então A de 1, A de 2, A de 3, A do natural 4, né? Então esse aqui vai ser o A1, A2, A3, A4, assim por diante. Então aqui vai dar 1 sobre 1, que vai dar 1, vai dar 1 sobre 2, vai dar 1 sobre 3, vai dar 1 sobre 4, e assim por diante. E aí o meu AN, que é 1 sobre N. Então aqui eu já descobri alguns termos da sequência, tá? Eu posso chegar aqui e posso somar esses termos e construir então uma série. Por isso que eu falei que série e sequência são coisas que estão, conceitos, ideias que estão bem ali atreladas uma com a outra, né? Então, por exemplo, vou construir agora vou construir S1. Quem vai ser S1? Vai ser A1. Vou construir S2. Quem vai ser S2? Vai ser A1 mais A2. Vou construir S3. Quem vai ser? Vai ser A1 mais A2 mais A3. Vou construir S4. Quem vai ser? Vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4. Então, o que vai dar aqui? Aqui vai dar o A1 é 1. E aqui vai dar 1 mais meio. Aqui vai dar 1... Opa! Aqui vai dar 1 mais meio mais 1 terço. Aqui vai dar 1 mais meio mais 1 terço mais 1 quarto. Né? Tá, beleza. E SN? Pô, então eu vou lá, extrapolo SN. SN vai dar
A1 mais A2 mais a N. Vou parar lá no N. Igual a 1 mais meio mais até 1 sobre N. Tá? E o que é a série, então? A série, então, é quando esse Sn aqui, o N vai a mais infinito. Então, como é que fica isso daí? Fica assim. Porque essa soma aqui, ó, eu posso escrever ela como somatório do AI para I que vai de 1 até N. Que é o somatório do 1 sobre I para I que vai de 1 até N. Acontece que a série obtida desta sequência aí, AI, como é que vai ficar? Vai ficar somatório para I que vai de 1 até mais infinito do AI. Ou somatório 1 sobre I para I que vai de 1 até mais infinito. Então isso aqui vai ficar 1 mais meio mais 1/3 mais... não para nunca. Tá? Bom, aí o que acontece? Bom, você olha para isso aqui e fala assim: ah, eu tô somando, somando, isso aí vai virar, você vai para mais infinito. Você não tem conversa, né? Vai para mais infinito. Nem sempre é assim que acontece. Não é, né? Como assim não é, professor? Vamos lá. Esse aqui é o exemplo, então, da série harmônica, né? Que eu estava falando para vocês. E aí, como é que envolve sequência aqui, como é que constrói, o que já passei, então, aqui para vocês a ideia do que é uma sequência, né? Que é uma função. A série tem os termos também da série, que no fundo acaba sendo sequência. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, no caso aqui, esse aqui a resposta é 1. Aqui vai dar 1 mais meio, vai dar 1,5, vai dar 3 meios. E aqui vai dar um número, aqui vai dar 3 meios mais 1/3. Então, 3 meios mais 1/3 vai dar 6. 6 divide por 2 dá 3, dá 9. 9, vai dar, se não me engano, aqui vai dar 11 sextos. Tá? E assim por diante. Tá? Enfim, só que o que acontece? Acontece o seguinte, olha só. Vou pegar uma outra série agora. Série de 1 sobre K, em vez de I, K ao quadrado. K igual a 1 mais infinito. Algumas vezes a gente pode escrever assim também, ó. K maior ou igual que 1, tá? Significa que ele vai do 1 até o mais infinito, tá? É a mesma símbolos, são formas diferentes de escrever para representar a mesma coisa, tá? Bom, daí vamos analisar isso aqui então. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é para cá igual a 1 vai dar 1 sobre 1 ao quadrado vai dar 1, beleza? Mais para cá igual a 2 vai dar 1 sobre 2 ao quadrado. Depois vai dar 3 ao quadrado. Depois vai dar 1 sobre 4 ao quadrado. Mais 1 sobre k ao quadrado. Mais Ok. Professor, de novo, professor. Aqui, ó. Você pega 1, depois soma um cara positivo, mas ele vai somando esse cara aí, vai dar mais infinito. Talvez não. Mas como? Talvez não. Então mostra aí, tá. Eu vou fazer um exemplo um pouco mais simples para vocês, para depois a gente voltar nisso aqui. Vou voltar com vocês nisso aqui para a gente ver isso aí com mais cuidado, tá? Mas então, eu tô só mostrando aqui que você pode criar uma outra série, né? Tá. Então, vamos pegar essa outra aqui que vai ser mais simples de vocês perceberem, ó. Série de 1 sobre 2 elevado a k. Para k
maior ou igual que 1. Bom, então agora, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar, para cá igual a 1, vai dar meio. Mais, para cá igual a 2, vai dar 1 sobre 2 ao quadrado. Para cá igual a 3, vai dar 1 sobre 2 ao cubo. Para cá igual a um certo valor de k aí, lá, mais 1 sobre 2 elevado a k. Mais, e assim por diante, vai embora. Aí eu olho para essa série aí, né? Porque eu olhei para todas as outras aqui, eu não percebi, né? Mas eu começo a pensar assim, pô, esse negócio de AI, AK, parece coisa de progressão aritmética, progressão geométrica. Mas eu não consegui identificar aqui nesses exemplos que o professor estava fazendo nenhuma progressão aritmética, nenhuma progressão geométrica. Agora dá. Nesse aqui dá. Esse que está em amarelo. Uma PG de razão meio, né? Pô, uma PG de razão meio, olha só, meio, né? Depois aqui, o próximo termo aqui é meio vezes meio, daí meio vezes meio vezes meio, estou multiplicando por meio o termo anterior. Então se eu pegar um termo aqui e dividir pelo anterior, sempre vai dar meio. Claro, eu fiz aqui meio elevado a k, né? Então é isso aí mesmo que vai dar. Bom, aí eu não lembro direito como que é a soma de uma PG, mas nós vamos refazer aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui e vou somar, porque soma de PG é uma coisa finita, não é uma coisa infinita, a série é infinita. Então eu vou somar essa coisa finita e depois vou fazer o cara crescer e jogar ele para mais infinito. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Isso aqui vai ficar assim. Ó. Então tá, então é meio vezes meio ao quadrado, vou chamar isso aí de S, soma S, tá? SK, pronto. Bom, SK. Então tá. Então SK é esse cara que vai até aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar meio por SK. Então meio vezes SK vai ficar igual a... Então eu vou multiplicar um meio aqui, vai dar 1 sobre 2 ao quadrado. Mais, vou multiplicar meio aqui nesse 2 quadrado, vai ficar 1, 2 ao cubo. Né? E assim sucessivamente, aqui. Aí, ó, no 2, antes desse 2 elevado a k, tem um 2 elevado a k menos 1. Quando eu multiplicar por meio lá, vai dar 1 sobre 2 elevado a k. E mais, na hora que eu multiplicar o meio aqui nesse 2 elevado a k, vai dar 1 sobre 2 elevado a k mais 1. Beleza. Então, SK é esse cara que está aqui, essa nuvenzinha aqui. E o meio vezes SK dá esse cara aqui. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar esses dois caras aqui e vou fazer a seguinte conta. SK menos meio do SK. Então vamos lá, vamos ver o que vai dar isso daí. Então é esse cara menos esse cara. Bom, o meio aqui vai ficar ali bonitinho. Então, meio. Esse cara menos esse, morreu. Esse cara menos esse, morreu. Esse cara menos esse, morreu. 0 menos esse cara, então, menos 1 sobre 2 elevado a k mais 1. Beleza. Então, agora, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui agora vai virar assim. SK eu vou pôr em evidência. Isso vai dar 1 menos meio do lado esquerdo, que aqui tem 1 multiplicando o SK, então 1 menos meio. E aqui, ó, o que acontece aqui? Aqui vai ficar meio menos 1 sobre 2 elevado a k mais 1. E aí, eu ainda vou ter aqui o seguinte, ó. O SK meu vai ficar igual a meio menos 1 sobre 2 elevado a k mais 1, dividido por 1 menos meio, que é meio. Então, isso aqui vai dar meio dividido por meio, 1, menos esse cara dividido por meio. Então, ó, meio dividido por meio deu 1. Esse cara dividido por meio vai dar 1 sobre
2 elevado a k mais 2. Pronto, beleza. Agora, se você fizer o k ir a mais infinito, esse cara aqui vai a 0 e isso tudo aqui vai a 1. Então, significa que SK vai a 1 quando k vai a mais infinito. Bom, isso aí que eu acabei de escrever nada mais é do que o seguinte, né? Significa que a série 1 sobre 2 elevado a k para k de 1 a mais infinito dá 1. E não mais infinito. Pô, mas você está somando um monte de coisas, professor. Pois é. É igual o negócio da integral. Tem integral que diverge, tem integral que converge. Integral é uma soma, é uma série também. Uma soma no infinito, né? Então tem algumas integrais que convergem, tem outras que divergem, né? Então tem essas coisas aí, né? Você pode somar coisas, você soma coisas muito pititicas, elas são tão pititicas que acaba virando uma coisa, acaba virando um número, essas coisas pequenininhas, né? Então, no cálculo tem umas coisas meio esquisitas assim, tá? Então agora a gente sabe que tem série que converge. Ó, então tá, então tem série que converge. E aí ficou a dúvida sobre, por exemplo, tem série que diverge, tá? A 1 sobre n, por exemplo, diverge. Ah, professor, mas eu não estou convencido que tem série que diverge. Você só falou que a 1 sobre n diverge. Se você pegar a série do n para n maior ou igual que 1, essa série diverge. Tá? Por quê? Porque é uma PA. Você calcula lá o termo geral da PA, soma geral da PA, joga para mais infinito, você vai ver que vai a mais infinito. Ô professor, mas tem uns físicos aí, rola uns vídeos na internet aí de uns físicos que diz que esse negócio aí dá menos 1 sobre 12, alguma parafernália desse jeito aí. O cara errou conta, tá? O cara errou uma conta feia lá, no vídeo dele lá, tá? Essa série diverge, tá bom? Então, beleza, série diverge. Então tem série que converge, tem série que diverge, tá? E a gente precisa então descobrir algumas regras que ajudem a gente a olhar para a série e, putz, essa série tem certas condições aqui que agora então, beleza, ela vai divergir, tá? Sem eu ter que ficar fazendo muita contaiada e tal, né? Ou o menos possível de conta, tá? Bom, então basicamente o que a gente vai tratar na nossa disciplina é sobre essas coisas aí, tá? E aí, a partir das próximas aulas a gente vai organizar um pouco melhor aí a conversa sobre essas coisas aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, estamos encerrando. Daqui a pouco eu subo o vídeo lá para vocês, tá? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Então, valeu, muito obrigado aí pela presença. Nos vemos quinta-feira. Cuidado com a porcaria da Covid, que tá solta aí. Um bom dia para vocês, viu?